Lau, a gente vai falar sobre a palavra de conhecimento. Shalom, Marli, boa noite. A página 25, Shalom, shalom. Shalom. A página 25 e diante. Dom da palavra de sabedoria. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12 para a gente ler junto? Pega a sua Bíblia aí, o seu celular, não sei o que você vai ver. 1 Coríntios 12, do 7 em diante. Ó, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro os dons cura, pelo mesmo Espírito a outro operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro interpretação de línguas. Um só é o mesmo Espírito, opera essas coisas dividindo cada homem, cada homem várias vezes como ele deseja. Ou seja, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é ele quem decide o que vai ser dado para a pessoa. Os dons espirituais não é algo muito que a gente controla, a pessoa vai receber. É claro que a gente fala que a gente vai transferir o dom, que a gente vai fazer a transferência de unção. E pela pessoa gerar aquele tipo de coisa, a pessoa recebe o dom espiritual que ela está pedindo ao Senhor. Tanto que Paulo fala para a gente buscar os melhores dons. Entende? Mas isso não é uma vez de regra se você vai receber esse tipo de dom, não. O que vai determinar se você vai receber esse tipo de dom ou não é se ele manifestar na sua vida. Porém, até que ele manifeste sobre a sua vida, a gente tem que pedir ao Espírito Santo para que ele sempre esse dom a gente receba até que a gente comece a manifestar. Bom, vamos lá. A Bíblia declara nitidamente que o Espírito Santo divide a manifestação dos dons espirituais a cada um individualmente, como ele quer. Alguém talvez queira ser usado em determinado dom, mas é possível que esse dom não seja a vontade de Deus para ele. Precisamos manter-nos receptivos diante de Deus e deixar que a sua vontade seja feita mesmo na área dos dons espirituais. Nós nos metemos em apuros muitas vezes ao querermos fazer alguma coisa por conta própria e obter aquilo que desejamos, ao invés daquilo que Deus determina. Nem todos, por exemplo, receberão todas essas manifestações dos dons do Espírito na sua vida. Pela simples razão, porque a Bíblia diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o Espírito, a palavra de conhecimento, fica bem óbvio, portanto, que nem todos os dons são dados a cada pessoa. Como o corpo de Cristo, desejamos essas manifestações e perguntamos que o Espírito Santo se manifeste em nosso meio conforme ele quer. Assim estaremos baseados nas Escrituras. Algumas coisas que pensamos erroneamente nos impedem de receber o melhor que Deus tem para nós. Permanecemos, então, portanto, com a palavra. Ou seja, quando a gente vê uma pessoa carregando um dom muito forte, ou algo que a gente deseja muito, tenha bastante certeza daquilo que Deus te chamou para você ser. Não adianta você querer viver igual os profetas, nos níveis das dimensões espirituais, sabe? Querer.
viver em outras dimensões sempre, viver aqueles tipos de manifestações, sempre com anjo muito forte. Se Deus te chamou para você ser um evangelista, por exemplo. Os dons, para quem tem um chamado evangelístico, os dons de cura, os dons de operação de milagres e maravilhas vai bater muito latente na vida desse cara. Entende? Ele vai manifestar os dons de cura, o dom de operação de milagres como ninguém. E não adianta você que carrega o ministério profético, você querer ser extremamente usado em cura, extremamente usado em operações de milagres e maravilhas, se não foi para isso que o Senhor te chamou. Então, a primeira coisa acerca dos dons espirituais que você precisa ter em mente é a seguinte. Shalom, pessoal que entrou agora. A pastora Luciana que entrou. Se não me engano, a Juliana também. Shalom, shalom. Amém. Então, gente, tenha em mente aquilo que o Senhor te chamou para você ser. Sabe? Busque de acordo com o seu chamado. Senão, gente, vira uma salada. E verdadeiramente você não consegue ser usado naquilo para que Deus chamou. Você quer muito operar sinais e maravilhas, mas às vezes Deus te chamou para você ser um profeta. Deus chamou para você profetizar. Deus chamou para você guiar as dimensões do Espírito. Você está entendendo? E você está condicionado a curas, a sinais, a milagres. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Talvez você tenha um chamado apostólico. Entendeu? Geralmente, o apostólico ele consegue se mover em todos os quatro, mas você não vai ver sempre o apóstolo operando sempre em manifestação de cura, sinais e maravilhas. Sempre, sempre não. Nem sempre, toda vez ele vai fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, esteja bem perceptível aquilo que o Senhor te chamou. E você vai complementando esses dons na sua vida. A primeira coisa, a gente vai falar sobre os 5 ministérios de uma forma mais... A gente vai falar sobre os 5 ministérios para que você entenda seu chamado de fato. Mas é bem importante que você já comece a entender para que o Senhor te chamou, o propósito que o Senhor te chamou, e você buscar os dons do Senhor em cima daquilo ali. Se você é um mestre, por exemplo, aí sim, você vai começar a ser ativado para você manifestar praticamente quem é mestre, praticamente tem os 9 dons do Espírito junto com ela. Porque o mestre, ele é um ativador. O mestre é aquele que ensina e ativa as pessoas. Então, geralmente, o mestre, ele carrega todos os dons espirituais vão funcionar na vida dele de uma forma muito grande. Tanto que a gente vê o Kenneth Hagin, tanto de livro que o cara escreveu, o cara com chamado de mestre, ele não queria ser mestre, mas do jeito que Deus usou ele, e ativando e fluindo todos os dons espirituais. Então, assim, entenda bem quais são os dons que faz sentido para o seu ministério. E busca eles. Busca eles. Entendeu? Eu lembro quando eu comecei a buscar os dons espirituais, eu achava que o mais importante era cura, operações de milagres e o profético. Depois eu fui perceber que não, cara. Cura é bem legal, operações de milagres é muito bom. Só que o dom da fé é um dom que a gente passa desapercebido, que quase a maioria das pessoas não fala. Fala da fé, mas não o dom da fé. É um dos dons mais importantes que faz com que todos os outros dons entrem em funcionamento. Se você tem um dom da fé ativado de uma maneira muito grande na sua vida, meu irmão, já era, cara. Já era, você vai viver coisas extraordinárias. E é algo que vai além da capacidade humana, vai algo que te funciona de um jeito que você não se reconhece, a verdade é essa. Quando o dom da fé é ativado sobre a sua vida, você não se reconhece, você se transforma. Você tem você começa a ser mais ousado, você começa a falar com mais ousadia, você começa você não teme. Por exemplo, se aparecer um cadeirante para você, alguém morto, você não teme de chegar nessa pessoa, colocar a mão sobre essa pessoa para que ela seja, para que ela viva, para que ela seja curada,
Quando o dom da fé é ativado, meu irmão, já era, cara. Então, outro dom que eu não passava muito desapercebido para mim, mas depois eu fui tendo um conhecimento, discernimento de espírito. Você que quer ver anjo, você que quer ter essas manifestações com arrebatamento, é o discernimento de espírito. Apesar do que discernir espírito, era para ver quem estava sendo usado pelo Satanás ou por Deus. Era para achar que via demônio. Ah, estou vendo demônio, discernimento de espírito. Mas vai muito além disso. Muito além disso. Eu, na verdade, colocava tudo no saquinho do profético e achava que era tudo aquilo ali. Mas não. Palavra de sabedoria. É um dom que a gente quase não fala da palavra de sabedoria, mas a palavra de sabedoria é um dos dons mais importantes. Que a palavra de sabedoria é aquilo que a mente do Senhor está falando acerca da sua vida que vai acontecer futuramente. Então pensa só. Sabe quando você recebe um direcionamento do Senhor daquilo que vai na palavra de sabedoria? E às vezes a gente está precisando de direcionamento, a gente não entende qual dos dons funcionaram, o que fluir. Então, é muito bom a gente conhecer. Por isso que Paulo falava muito. Falava assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais, mas fluam neles. Entende? Peçam os melhores dons, mas quando a gente conhece como manifesta, se torna muito mais fácil. Amém? Shalom, pastora Pamela, que saudade de vocês. Shalom, shalom. Que bom que deu certo hoje. Saudades também. Que saudade. E meu pastor Alex, tá tudo bem? Tá tudo jóia. Tá fazendo tarefa com o Lorenzo. Certo. Que bom tê-los aqui. Bem, vamos lá, continua lendo. Para quem chegou agora, é na página 26 da apostila que eu mandei lá da palavra de sabedoria que a gente está falando. Bom? Estão todos com a apostila aí, não é? Tem alguém que está sem apostila? Deixa eu reenviar ali no grupo, que aí vocês. Quem chegou agora para. Deixa eu reenviar aqui. Shalom, apóstola Rosângela. Saudade, como é que você está? Apóstola de fogo. Agora estou bem, graças a Deus. Passei umas provações ultimamente, mas agora está tudo bem. Amém. Glória a Deus, então. Que bom que você está de volta. Firme na Tem rocha. que resolver essas provações. Meu marido teve seis profecias de que o Espírito Santo ia descer à sepultura. Eu fiquei um pouco Ai, mal. meu Deus. Ele se entregou à depressão. E ontem meu filho teve um acidente meio complicado, teve uma tontura muito feia, passou mal, fui para a UPA com ele, se machucou todo. Não o Arthur, meu filho mais velho, o Vitor. Então eu estou passando umas provações meia. E tem hora que o Espírito Santo fala: fica quieta, fica com a boca fechada. Então a gente se isola. É verdade. Imagino. Então eu já estava com saudade de vocês já. Amém. Bom que você está de volta. Gente, negócio de profecia. Profecia, gente. Isso que Paulo fala para a gente julgar as profecias. A última. Eu acho que todo mundo está passando. Parece que ultimamente as lutas têm sido mais difíceis, né? Não sei se foi só comigo. Mas as lutas parece que deu um upgrade assim, surreal, mano. Sabe? Que você fala assim, mano, não é possível que isso tudo tá acontecendo. E você vê que esses dias a Erika foi num chá de mulheres, uma pastora chegou para ela e orou para ela, chamando ela de estéril, mano, na oração. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, ai meu Deus, Jesus, cara, esse povo é maluco, eu não sei de onde esse povo tira esse tipo de coisa, sabe? Cara, é um negócio que não tem cabimento. Por isso que hoje em dia eu tô sendo muito seletivo quando meu pastor Alexandre, do Casados para Sempre, ele é muito metódico acerca de profecia, acerca dos dons espirituais em si. Mas eu aprendi isso com ele, cara. Ele falou, Rodrigo, se não testificar no meu espírito,
Se eu não sentir paz, não testificar no meu espírito, eu vou ouvir, vou agradecer, mas eu vou rejeitar, meu. Vou rejeitar mesmo. Obrigado, Deus te abençoe, mas eu vou rejeitar. Porque tem tipo de palavra que, se deixar, mata a gente, cara. Mata a gente. A pessoa tá achando que é Deus e é complicado, cara. Complicado. Sabe? Shalom, meu apóstolo. Deus abençoe. Obrigado, pastora. Dá trabalho para fazer essa apostila, rapaz, mas glória a Deus, está ficando legal. Vamos lá, gente. Mandei lá, tá? A apostila ali para vocês acompanharem. A gente está na página 26. Entendendo o dom da palavra de sabedoria. Se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha, tá? Que eu vou ver. Por favor, não me deixem falando sozinho. O dom da palavra de conhecimento não é o dom do conhecimento. O dom da palavra de sabedoria não é o dom da sabedoria. Em 1 Coríntios 12, 8, não está falando a respeito da sabedoria e dos conhecimentos naturais. No sentido genérico, está falando exatamente a respeito daquilo que o texto diz, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Ou seja, os dons acerca de palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, não é sabedoria humana e não é conhecimento humano. É palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Amém? Que fique isso bem claro para que a gente não confunda. Toda vez que a gente vê sobre sabedoria humana, toda vez que a gente vê sobre conhecimento, a gente confundir. Mas não é a mesma coisa. Tá bom? Esses dons da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento são dados de modo sobrenatural, ou seja, dados por Deus, por meio da transferência de unção. Não são dons naturais. Deus possui todo o conhecimento. Sabe por quê, gente? Se a gente falar que ele é um dom natural que o homem pode obter sozinho, a gente pode afirmar que a gente não precisa de Deus para recebê-lo. Ou seja, não é um dom que você recebe por você mesmo. Somente Deus pode te entregar ele. Tanto que nesse texto de 1 Coríntios fala que quem dá os dons, quem concede dons aos homens segundo a sua vontade é o Espírito Santo. Bem? Ele tudo sabe, mas ele nunca revela a ninguém tudo quanto ele sabe. Ele simplesmente dá a várias pessoas uma palavra, uma parte, um fragmento daquilo que ele sabe. Uma palavra de conhecimento, por exemplo, é apenas uma parte fragmentada do conhecimento de Deus. E assim acontece com o dom da palavra de sabedoria. Não é o dom da sabedoria, é a palavra da sabedoria, a palavra de sabedoria. Deus tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, mas ele somente revela uma parte dela ao homem, aquele tanto que ele quer que o homem saiba num determinado momento. Ou seja, Deus te dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma parte fragmentada para um propósito, para um destino e acabou. Amém? E isso aí já dá para a gente tirar propriamente dito que não há uma semelhança entre sabedoria e palavra de sabedoria, conhecimento e palavra de conhecimento. Porque Deus dá uma pequena fração da palavra de conhecimento para uma hora específica, para um momento específico, e acabou. Bom? A palavra de sabedoria não é a sabedoria nos negócios da vida. A palavra de sabedoria, muitas vezes, é confundida com a sabedoria simples nos negócios da vida. Mas essa simples sabedoria dos negócios da vida não é o dom espiritual. No começo do ministério de Josué, Deus lhe falou que a chave do seu sucesso seria a meditação na palavra de Deus. E era assim que Josué tinha que obter sabedoria nos negócios da vida. Josué tinha que obter sabedoria dos negócios da vida. Vamos abrir lá. Josué 1:8. Esse texto é bastante conhecido.
Esse é um dos que eu mais gosto. Ó, e esse livro da lei não se apartará da tua boca, mas ele meditará dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Outra tradução, olha que eu achei bem legal essa parte aqui, ó. Outra tradução diz: tu te tornarás prósperos e saberás lidar de modo sábio com os negócios da vida. Ou seja, a leitura da palavra, a meditação acerca dela, traria para Josué sabedoria para que ele soubesse lidar com as coisas da vida, num sentido geral. O que é diferente da palavra de sabedoria, que é para algo específico. A sabedoria é como se fosse algo geral, e a palavra de sabedoria para algo específico. Bom? Existe uma sabedoria que é obtida mediante o conhecimento da palavra de Deus, mas ela não é a manifestação sobrenatural da palavra de sabedoria, do dom, né? Algumas pessoas acham que a sabedoria de Salomão era uma manifestação dessa palavra de sabedoria, mas não era. A sabedoria de Salomão foi dada a ele por Deus, assim como lemos em Tiago 1,5, que fala: quem quiser se tornar sábio, peça ao Senhor sabedoria, mas peça com fé que o Senhor te entregará. Isso na linguagem do Rodrigo de hoje. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o texto está aqui, peça a Deus que a todos que dá liberalmente e nada lhes improperá e ser-lhe-á concedida. Deus tem prometido que essa sabedoria é como uma sabedoria geral para lidar com os negócios da vida. Esta está à disposição de todo aquele que quer pedi-la. Deus transmitirá a sabedoria, mas não se trata da manifestação sobrenatural da palavra de sabedoria. Ou seja, existe algo como sabedoria geral, que é essa que fala em Tiago, e vários outros textos falam sobre sabedoria, Provérbios, então, que mais falam, mas é como se fosse uma sabedoria geral, tá bom? Pode ser dada por Deus também, mas não é o dom da palavra de sabedoria. A gente vai falando, você vai entender por que não é. Tiago, escrevendo à igreja, disse que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Vemos, portanto, que essa sabedoria geral para lidar sabiamente nos negócios da vida será dada a todo aquele a que a pedir. A sabedoria a respeito do qual o Tiago está falando, a sabedoria para lidar nos negócios da vida, a sabedoria para se comportar como cristão, levar uma vida íntegra com Deus. Quando, porém, Deus achar por bem revelar a sua... Olha, isso aqui é muito forte acerca da palavra de sabedoria. Olha que legal. Quando, porém, Deus achar por bem revelar, ou seja, a palavra de sabedoria é um dom de revelação, sua própria intenção e propósito e plano ao homem de modo sobrenatural, ele faz mediante essa manifestação sobrenatural da palavra de sabedoria. Ou seja, a palavra de sabedoria é um pequeno fragmento do conhecimento de Deus, da sabedoria do próprio Senhor acerca da sua vida, ou de quem você estiver orando, independente da situação, para algo específico, de uma maneira sobrenatural. Não é uma sabedoria geral. A manifestação sobrenatural do dom da palavra de sabedoria não é dado a todos. Pastor geralmente tem muito palavra de sabedoria, profeta, muito palavra de sabedoria, porque o dom profético caminha muito junto com palavras de conhecimento e palavra de sabedoria. O profeta geralmente carrega muito isso, mas os pastores também carregam esse tipo de manifestação. Tá bom? Muito latente, entende? Paulo disse em 1 Coríntios 12:8, a um é dada a palavra de sabedoria. Esse versículo diz que a manifestação da palavra de sabedoria é dada a um, não a todos. E declara que os dons espirituais são distribuídos individualmente conforme o Espírito quer. Subentende-se que nem cada um vai ter essas manifestações. Você sabe quem tem muito forte esse tipo de manifestações, que a gente costuma brincar bastante? As irmãs do coque.
As irmãs do coque, você pode falar que as irmãs do coque são as irmãs da revelação. Por quê? Você pode ver que as manifestações mais fortes dessas irmãs do coque é a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, que geralmente caminha junto com o dom profético. O dom profético vem para exortar, o dom profético vem para consolar, edificar. Então, o profético caminha junto, às vezes, é como se fosse uma caixa, o dom profético, e a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento vai e entrega junto. Entendeu? Mas as irmãs do coque são os dois mais latentes. São esses. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Quem flui muito nesse dom, muito, geralmente só nele, é o que agora apóstolo Leonardo Salles, que é o mais conhecido, assim, que a galera conhece. Que você vê que ele está ministrando, independente da vida do cara, se ele é de Deus ou não conheço, não sei. Mas se você for num culto dele, se você vê, cara, é um negócio bizarro, mano. O cara para perto de alguém. Eu conheço pessoas aqui, presenciando aqui do Rio, né? Que foram no culto dele mesmo. E, cara, bizarro, mano. O cara chega, é raio-x purinho, sabe? Raio-x purinho. Vários outros homens de Deus que são assim também, né? Então, isso é a palavra de sabedoria junto com a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento versus a palavra de sabedoria. Vamos identificar qual é a diferença da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento. É muito simples isso. Shalom aí, então. Boa noite, irmão. Shalom. Amém. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural pelo Espírito de Deus no tocante a certos fatos da mente de Deus. Beleza? Fatos esses que estão a respeito de pessoas, de lugares ou de coisas no passado ou no presente. Ou seja, palavra de conhecimento, ela está ligada. Você está ministrando sobre alguém. A palavra de conhecimento vem acerca de uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo me disse que você estava orando tal hora na tua casa, estava de noite, chovendo, você falou isso, você falou isso com Deus e Deus está falando isso. Palavra de conhecimento. Por quê? Está acerca do presente ou passado. Amém? Ou o presente ou o passado. Deus te revela aquele tipo de coisa. Palavra de conhecimento. Porque já passou ou aconteceu naquele exato momento. Por exemplo, você está ministrando, acontece uma coisa, Deus fala, aquela pessoa pensou isso. Aquela pessoa está pensando fazer aquele tipo de atitude. Você chega e fala para a pessoa na hora. Palavra de conhecimento. Porque a pessoa pensou ou teve aquela atitude naquele momento. Agora a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural pelo Espírito de Deus a respeito de um propósito e planos divinos na mente e na vontade de Deus. A palavra de sabedoria é um melhor dom, porque ela é uma revelação a respeito dos propósitos da mente de Deus. Por exemplo, você entregou para a pessoa que estava olhando, falou isso à noite, chovendo, não sei o quê. A pessoa estava pedindo uma resposta de Deus. Palavra de conhecimento, você teve a revelação do que a pessoa fez. Mas aí vem aquilo que o Senhor vai fazer. Por exemplo, a pessoa está pedindo por uma cura de alguém. Vamos botar assim. Você fala, ó, o Senhor está dizendo que essa pessoa vai ser curada a partir de agora, ou vamos supor que a pessoa está precisando de uma causa, uma justiça, ou problema de familiares. Aí você chega e entrega para a pessoa, o Senhor me diz que a sua causa, o Senhor está... O pessoal fala bastante, né, assinando papéis, ou você vai ganhar aquela causa, dependente de como você entregar aquele tipo de palavra que o Senhor te der. Mas ela vem através de uma revelação do que vai acontecer no futuro. Vai acontecer no futuro acerca da vida da pessoa. É como se fosse uma resposta de Deus para a pessoa. Então, isso a gente já consegue diferenciar rapidamente o que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, passado.
palavra de sabedoria futuro, acerca daquilo que o Senhor vai fazer. Bem? A diferença entre os dois dons da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria é que a revelação da palavra de conhecimento traz sempre no presente o respeito de algo que já aconteceu no passado. A palavra de sabedoria, por outro lado, sempre fala do futuro. Show, gente? Então, quando vocês forem entregar uma palavra para alguém e for de algo que vai acontecer, palavra de sabedoria. Show? A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria podem operar juntas, e elas operam juntas, gente. A maioria das vezes elas operam juntas. Tá? Os dons, propriamente dito, operam todos igual uma engrenagem, sabe? Eles operam todos juntos. Geralmente, um dom precisa do outro para operar, ou um dom completa o outro. Geralmente é assim. Fazemos divisão entre dois dons da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria e tratamos deles individualmente. Mas muitas vezes os dons operam em conjunto. Vemos esses dois dons do Espírito Santo, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, em operação no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Em especial, podemos ver como a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento fluíram juntos à medida que os profetas profetizavam. Para você ser profeta no Antigo Testamento, você tinha que operar na palavra de sabedoria e na palavra de conhecimento. Não tinha jeito. Então, até o que vai determinar o seu chamado é os dons que manifestam na sua vida. Sabe? Os dons que manifestar na sua vida vai determinar o seu chamado. Entendeu? O jeito que você vai começar a ministrar, o jeito ao qual o Senhor vai te conduzir, geralmente é para indicando o seu chamado ministerial. Vamos lá. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente operavam nesses dons juntamente com o dom da profecia, tá vendo? Caminham juntos. Os profetas do Antigo Testamento não somente profetizavam a respeito do presente, que é a operação da palavra de conhecimento, como profetizavam a respeito das coisas do futuro, que é a operação da palavra de sabedoria. Tá vendo como elas caminham juntos? E às vezes é bem difícil da gente conseguir identificar, a gente conseguir separar. Porque o dom profético, ele vem para consolar, para exortar e para edificar. Mas essas três funções podem vir através de uma revelação. Ou seja, eles vão caminhar e operar juntos para trazer uma edificação, para trazer uma exortação, para trazer uma edificação independente. Entendeu? E suas profecias previam eventos futuros, no futuro próximo, bem como eventos no futuro distante, inclusive a nova aliança e o Messias vindouro. A profecia pode ser um veículo através dos quais os outros dons podem fluir. O profeta do Antigo Testamento precisava ter no seu ministério a manifestação da palavra de sabedoria, que eu falei anteriormente, a fim de poder ocupar um cargo de profeta. Tá vendo, gente? Para você ser um profeta no Antigo Testamento. E hoje em dia deveria ser da mesma forma. Você não poderia ser ungido a pastor se você não manifesta nenhum tipo de dom. Você não pode ser ungido a apóstolos se não houver a comprovação de que certas coisas acontecem na sua vida. Amém? Mesmo que numa larga escala ou numa pequena escala, mas tem que manifestar na sua vida. Amém? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mas deixa eu até falar algo aqui antes. Que pode ser que isso surja algumas indagações na mente de algumas pessoas. Por exemplo, alguém fala, mas me falaram que eu tenho um chamado pastoral, me falaram que eu tenho um chamado profético, me falaram que eu tenho um chamado apostólico, como é que eu vou saber? Gente, o tempo sempre mostra. A sua fome, a sua sede sempre vai mostrar, sabe? O seu desempenho acerca de buscar as coisas do reino sempre vai fazer fluir mais. E sempre vai ter épocas que vai fluir muito e épocas que você vai ter que se reservar mais, que vai fluir muito pouco. Entendeu? Aí você vai entender a maturidade de você se mover nos tempos e nas estações, de você entender o propósito de Deus para aquele momento. Tem época que você vai ter que ficar em constante oração, em constante consagração, em constante jejum,
para que você chegue a um tempo só manifeste. Você se encher para que chegue um tempo de você só manifestar. E geralmente acontece assim. Você quer reparar? Pessoal, vocês fizeram a turma dos anjos. Quanta gente aqui orou durante quanto tempo não recebeu nada, mas pediu durante muito tempo? Muita gente. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando começaram a receber manifestações, foi de uma hora para outra assim, ó, brum. E pode ser que chegue tempo que pare esse tipo de manifestação de novo. Por quê? Deus talvez queira te levar para um outro nível de consagração, um outro nível de revelação, um outro nível de conhecimento acerca das revelações do Senhor, que você precisa alcançar novos níveis de jejum, novos níveis de adoração, novos níveis de oração, entendeu? Então, aí que está a maturidade de você saber entender o que o Senhor quer naquele momento. Você está entendendo? Jesus não sabia, não saía operando curas, sinais e maravilhas da porta direita. Tanto que tem versículos que falam que a unção de cura estava sobre Jesus, o poder estava sobre Jesus naquele momento e ele curou as pessoas. Mas a maioria das vezes você vê Jesus se retirando para os montes, se retirando no deserto para poder se encher do poder do Espírito Santo. Porque tem uma diferença muito grande da unção e dos dons. Sabe? A unção, você só busca ela na presença do Senhor, você só suga ela na presença do Senhor. Os dons não. Só que para que você potencialize os dons, é somente com unção. Por exemplo, você tem um dom de cura, você pode curar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, tá tudo bem. Agora, você quer ver operar cura torta direita, busca o Senhor no secreto. Entendeu? Busca o Senhor em você pedir revelação ao Senhor, você pedir para que aquele dom de cura seja potencializado sobre a sua vida. Meu irmão, já era. Deus vai te usar na alta. Você está entendendo? Vamos lá. Você pode, por exemplo, andar de automóvel, mas isso não faz com que você seja automóvel. Em outras palavras, uma palavra de sabedoria é transmitida através de um veículo da profecia. Eu falei, a gente bota tudo na caixa e vai junto. Mas não é realmente profecia por si só, é uma palavra de sabedoria. A gente vai falar só sobre o dom de profético depois, tá bom? Em outras palavras, a profecia pode simplesmente ser o veículo através do qual a palavra de sabedoria vem. O simples dom da profecia, conforme ele está em 1 Coríntios 14, 3, é dado para exortação, edificação e consolo. No simples dom da profecia não há algum elemento de previsão ou predição. Ou seja, não aparece por si só profecia, aquilo que já aconteceu, aquilo que vai acontecer. Geralmente ele vem em conjunto com a palavra de conhecimento, com a palavra de sabedoria. Por isso, podemos perceber quando uma expressão vocal já não é apenas um simples dom da profecia em operação, porque incluirá uma revelação. Mas geralmente a gente joga tudo no profético, né? A gente tem o costume de falar isso. Quando esses elementos de predição e previsão estão operando em alguém que está no ministério de profeta, especialmente cargos de profeta, que manifesta mais forte, embora a previsão talvez seja pela profecia, realmente é uma palavra de conhecimento e manifestação. Assim, é especialmente o caso da predição. Previsão acerca do futuro, aquilo que vai acontecer, tá bom, gente? Provém através de um pastor que ocupa um cargo de profeta. A profecia, e quando a gente fala de ministério, para que não fique confuso na sua mente, o pastor ocupa um cargo de profeta. Você pode ter um pastor presidente de uma igreja, que o ministério latente dele é um profeta. Por exemplo, pastor Luciano Subirá é o pastor presidente da igreja dele. Só que ele é um mestre. O chamado latente do pastor Luciano Subirá é um mestre. Então ele é um pastor com ofício de mestre. Eu não sei se o Hernani Santos tem uma igreja dele. Eu não sei que ele congrega, eu não conheço ele assim. Você tem um ministério dele próprio. Hernani Santos ocupa um cargo de pastor, mas o Hernani Santos ocupa um ofício de evangelista. Tanto que você vê o Hernani Santos, ele opera sinais maravilhas da torta direito. Cargo de evangelista. Entendeu? Para que fique bem claro na sua mente.
Uma palavra, por exemplo, a apóstola Nilcélia. Ela é pastora do Comando Águia, apóstola do Comando Águia, mas o chamado mais latente na vida dela é o chamado profético. Entendeu? Uma palavra de sabedoria pode ser manifestada através do veículo. Isso aqui eu acho que eu já li. No Ministério Público, a palavra de sabedoria ou qualquer um dos dons de revelação vira através do veículo da profecia, especialmente numa base mais contínua, normalmente virá através do cargo do profeta. Os dons de revelação também podem vir através daquele que são chamados ao quíntuplo ministério, mas se manifestarão mais frequente no cargo de profeta. Deixa eu ver as mensagens aqui que eu não li. Também, gente, deixa eu abrir as mensagens aqui. Mas tu botou, eu só passei por ter experiência e depois de terceira turma dos anjos. Isso aí. Só depois que comecei a ter experiências. A Dani teve que sair, amém. Juliana, tem seu em vez. Ah, então, ele tem um ministério próprio, mas ele é o evangelista nato, ele mesmo fala isso. Vamos lá. Se uma pessoa for usada apenas no simples dom da profecia, mas não possuir em operação esses dons de revelação, seu profetizar seria o simples dom da palavra, da profecia em demonstração. E é usado para trazer edificação, exaltação, consolo, e não a revelação propriamente dita. Sendo assim, a palavra de sabedoria pode vir através do dom vocal, de uma expressão falada através da profecia. Você quer ver outra parada? Até a palavra de sabedoria, ela pode andar em conjunto com a palavra, com variedade de línguas, ou a interpretação de línguas. Vou botar assim, a interpretação seria certo. Por exemplo, o Senhor quer entregar uma palavra ao corpo de Cristo, acerca de algo do futuro, alguma coisa. A pessoa está falando em línguas, está interpretando aquilo ali, que é o que vai acontecer, e trabalham esses dois dons em conjunto. Você vê que é tudo uma engrenagem, um dom vai caminhando com o outro. Entendeu? Sendo assim, tá show. A palavra de sabedoria também pode vir através de uma visão ou sonho. Gente, isso acontece. Por exemplo, você está orando por alguém, está intercedendo por alguém, ou você nem está pensando na pessoa. Você pode ver um telão, gente. Aparece, abre um telão acerca da vida da pessoa e você vê tudo da vida da pessoa. Deus começa a te mostrar detalhes de... Teve uma vez que foi muito engraçado. A gente estava numa chapação ministrando. Tinha um amigo que estava lá na chapação. Rapaz, Deus mostrou a vida do cara todo pra Érica. Mas o bicho arregalava uma butuca de olho desse tamanho e gritava. Porque ele estava no vacilo. Deus mostrou ele dando em cima de uma menina no trabalho dele, daquele jeito lá, e Deus mostrou os detalhes para Érica. Rapaz, por isso que o pessoal aqui tu tem medo da Érica. Porque Deus mostra num telão dele um negócio para ela e ela vê tudo. Teve uma outra que era um adolescente na época que a gente estava na geração eleita. É exatamente isso, apóstolo. Faz um upload da tela em cinema em 4K. Aparece assim, ó, ela vê. Vê e vê rico detalhe, que eu vejo a cara dos outros tudo espantado. Tanto que o pessoal, os adolescentes da nossa célula tinham tudo medo da. Quando fala, eu sou mais paz e amor. Entendeu? Eu era mais tranquilão. Então, quando eles corriam, eles corriam para mim. Porque quando vinha a Érica, vinha o machado na seta. E ela vinha batendo e demonstrava, cara. Mostra, mostra. Uma vez ela foi revelada de uma adolescente lá, Deus falou assim: fala para ela que ela já não é mais inocente. Cara, começou a mostrar tudo, os vacilos da menina para Érica, sabe? E mostra não numa questão para a gente envergonhar a pessoa, sabe? Os dons não são para isso, sabe? Mas uma forma de a gente orar e interceder para a pessoa, para que a pessoa consiga vencer o pecado em si.
que ela consiga vencer aquele tipo de coisa. Então, você consegue ver através de visão. Uma outra menina que eu estava orando por ela uma vez numa chapação, ó que bizarro, cara, como é que pode vir uma palavra de conhecimento também? Quando eu coloquei as minhas mãos sobre as mãos dela, eu vi um quadro de energia, cara, de distribuição de energia. Só que esse quadro tava tudo cheio de fio, tudo para tudo que era lado, tudo embaralhado, que eu não conseguia saber o que estava acontecendo. Quando eu fui perguntar ao Senhor, eu falei, Senhor, mas o que é isso que eu estou vendo? O Senhor falou assim, isso é a mente dela confusa. Tá desse jeito, ela não sabe o que fazer. E quando eu fui entregar para a menina, cara, ela chorava, mas chorava com força. Chorava com força. Entendeu? E várias outras vezes a gente teve uma vez, isso por meio de visão, né? Que às vezes Deus mostra pra gente, aparece tudo assim, muito latente, bem vivo. Visão é bem raro, acontece, mas é bem raro comigo, cara, que é mais forte. Agora, Deus falando, os anjos falando, rapaz, é direto. Teve uma vez, a gente tinha acabado de vir numa conferência, a gente chegou no domingo, na segunda a gente fez a chapação. Entrei no Uber, eu e a Erika, pra gente ir pra casa. Quando eu entrei no carro, o motorista ficou calado, a gente ficou calado, só entramos no carro. A Erika foi pro lado da janela e ficou com a cabeça virada pra janela, eu fiquei virado pro meu. Mas passando muito mal, muito mal, muito mal. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu entendi que era alguma coisa relacionada ao carro. O cara era o motorista. O Espírito Santo estava uns 5 minutos de casa, o Espírito Santo falou assim, fala pro motorista parar de extrair a esposa dele. Rapaz, como é que tu fala um negócio desse? Tu nunca viu o cara, mano. O Espírito Santo falou assim, se você não falar, eu vou fazer você passar mais mal ainda. Gente, eu não sou frouxo, assim, de inventar, de ficar, eu não sou, mano. Eu começou a apertar tão um mal-estar tão grande que a minha vontade. Eu não ia fazer aquilo ali que eu ia me arrebentar todo, né? Abrir o carro em movimento. Mas a minha vontade era abrir a porta do carro e me jogar do carro, de tanto que foi apertando. Eu fui me encolhendo no carro, passando mal. E Deus falando, fala, fala, fala. E eu falei nada. Paguei o cara com o Pix. O cara, eu moro numa área rural, ou seja, os caras deixam a gente aqui de Uber e metem o pé. Porque aqui é bem rural mesmo, bem escuro, bem. O pessoal às vezes tem medo. Quem não conhece tem medo de ficar aqui. Mas que não tenha nada. O cara ficou no nosso portão um tempo, então. O Espírito Santo falando para ir parar. E eu me acovardei, cara. Eu não falei pro cara isso. E a Erika chegou para mim e falou assim: nossa, você viu como é que tava o peso do carro? A gente tá passando mal. Eu falei, amor, eu sei quem que é. O Espírito Santo falou que esse rapaz está traindo a esposa dele. Só que eu não sei como falar isso, eu não vou falar nada, não. Aquele dia eu me acovardei, gente. Aquele dia eu me acovardei, eu não falei que cara, fiquei com consciência pesada depois. Óbvio, hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu falaria com todo jeitinho. E aí que tá, gente. É até um jeito para que vocês entendam como fluir nesses dons. Por quê? Vocês viram que a apóstola Rosângela chegou falando aqui? Que entregaram para o esposo dela que o esposo dela ia morrer. Ó, que bizarro. Você vai entregar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia para alguém. Gente, seja sincero e seja maduro. Você não é super-homem, você não é super-mulher, você não é um Deus, você erra. E principalmente quando você começar a operar nesses dons, você vai errar muito. Você vai errar muito, vai chegar, vai ter vezes que você vai falar, a pessoa vai falar, não está acontecendo isso não. E amém, você está treinando, os dons são treináveis. Não é sempre que você vai acertar. Não é sempre que você vai orar por cura, a pessoa vai ser curada. Então, entenda que até para que isso aconteça, para que você tenha maturidade de influir dentro deles. Deus te deu uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para alguém. Você vai até a pessoa e você fala bem assim para a pessoa. Você fala assim, fulano de tal. Olha, eu tive a impressão no espírito assim, assim, assado. Eu acredito que seja Deus. Só que também pode ser algo na minha cabeça. Se for de Deus, você recebe. Se não for, descarta. Entrega. Isso. Faz sentido para você? Faz. Amém? Glória a Deus. É uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, é uma profecia de alguma coisa. E glória a Deus por isso.
Não é isso, não faz sentido nenhum, não dizer nada. Amém. Deus abençoe e vamos para a próxima. Amém? Quer falar, apóstolo? O caso que foi revelação do meu esposo foi o seguinte, desde o ano passado, tá? Que eu cheguei do Comando A da primeira vez, que teve uma pastora chamada Pastora Cláudia de São Paulo, pegou meu número lá no comando e eu cheguei em casa, ela pediu para falar com meu esposo. E eu falei, passei o telefone para ela, falou, não conheço você, mas o Espírito Santo manda você consertar o seu altar, porque senão você vai descer à sepultura. E ela foi uma. O Aham. Calê Linhares falou a mesma coisa. O Calê Linhares também não conhece meu marido. Aham. Falou para ele consertar o altar, senão Deus ia levar ele à sepultura. Isso está vindo desde o ano passado. Aí teve Marcelo Bortello, que está lá dos Estados Unidos também, que é do Comando Águia também, que tem meu número, me ligou. São pessoas de lugares diferentes, que não conhecem a vida do meu esposo, tá? Uhum. E por último, foi quinta-feira passada, que uma igreja que nós já tinha congregado, o pastor do apóstolo Nelson, chamando Nova Geração, pediu para meu esposo ir lá, que tinha algo para entregar de Deus para ele. E ele falou que relutou para entregar isso, porque ele teve duas visões, o meu marido descer na sepultura. E Deus tinha Entendi. mandado ele consertar o altar novamente. O que é consertar o altar? Meu marido tem chamado de mestre, ele ama ensinar a palavra, mas foi Uhum. consagrado apostólico no começo do ano. E ele não aceita o chamado dele. Então, o que Deus quer falar? Que ele consertar o altar? Para ele assumir o chamado dele e levar a fazer a obra. E ele tem medo. Entendeu? Aham. E o meu filho também já sonhou 3 vezes com o meu marido descendo na sepultura porque ele não quer fazer a obra. Entendi. Então, Mas- são pessoas que não conhecem meu marido, que Deus está usando, porque só conhece eu, mas eu sou fechada. Não é todo mundo que sabe minha vida, só vocês sabem porque eu falo aqui no grupo. Então, ele tem muito medo de fazer a obra. Mas aí é um caso diferente. Por exemplo, aí igual a senhora falou desse jeito. Ele não quer ligar chamado e tudo mais. É um caso diferente, porque são pessoas diferentes que entregaram a mesma coisa. Sim, Só que sim. eu particularmente, Rodrigo, quando eu vou entregar, ainda mais gente falar que os outros vão morrer, pelo amor de Deus, E ele está sabe? tranquilo. Ele falou assim: se Deus quiser me levar, que me leve, eu vou morir lá no braço do Senhor, eu estou até tá tranquilo, você não tem noção. Parece que não aconteceu nada, mas no primeiro dia ele chorou, 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 chorou. Não, vou consertar o altar, vou consertar o altar. Mas está tranquilo, sabe? Então, eu falo Aham, assim, ele tem o conhecimento muito aprofundado, ele sabe ler a palavra, ele explica totalmente, ele é mestre, ele ama ensinar. Se você perguntar a Bíblia para ele, ele te fala do começo, do fim, do meio para o fim, do meio para o começo, do fim para o começo. Ele te fala a Bíblia assim, conversando com você, ele ama ensinar. Porém, ele não tem esse desejo de fazer a obra do Senhor. Ele não tem esse sim. desejo, igual eu, que sou doida, de pegar o ônibus, vou para o Rio de Janeiro, vou aí para Santa Catarina, vou. Ele não tem o sangue de avivalista, ele gosta de ficar mais centrado aqui, quietinho, dando ensinamento, não ir para outros lugares, igual a maluca aqui, porque eu sou maluca, né? Falou, eu já tô indo, não sei como, mas Deus provê, eu tô montando o carro e tô indo embora. Então, ele não tem um sangue de avivalista como a gente. Ele já é mais mestre, ele é mais para ensino, ele é mais para conselheiro, entendeu? Ele Aham, ensina a palavra conselheiro. Porém, ele não tem esse sangue de avivalista como nós temos aqui, sedento para voar para fazer a obra. E é isso que Deus sim, está pedindo para ele assumir o chamado dele. O altar que Deus está falando para ele é consertar isso na vida dele.
para fazer o ministério que Deus colocou nele, porque ele fala que ele não é pastor, que ele não é, ele renega. É Uhum. esse o altar principal que Deus quer consertar nele. Entendi. É porque o contexto dele é bem específico. Mas, ou seja, por exemplo, eu já vi, com o meu pastor aconteceu isso. Entregaram a palavra para ele falando que ele ia morrer no outro dia, no outro ano. Rapaz, o velho chega estava entristecido. Porque na cabeça dele ele ia morrer. Tá vendo? Ele ia morrer no outro ano. Sabe? As pessoas às vezes não têm uma sabedoria nenhuma, nem maturidade nenhuma para entregar algum tipo de palavra. E sai soltando um monte de coisa sem saber se é Deus ou não, sabe? E se a pessoa não for uma pessoa firmada no Senhor, mata a pessoa, cara. Mata a pessoa na hora. Você tá entendendo? Então, igual a gente estava falando, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, pode vir por você por visão, pode vir por um sentimento. Por exemplo, uma pessoa está muito triste, a pessoa está muito magoada, Deus te dá uma angústia no peito, você está com a pessoa do nada, você sente uma angústia, uma tristeza, um choro. É a pessoa que está próxima de você. É uma palavra de conhecimento acerca da pessoa. Ou o Espírito Santo fala com você, ó, a pessoa está pensando em isso, está querendo se matar, ou está isso. Acontecer esse tipo de coisa, gente, tem coisa que a gente vê por aí que bizarro, que Deus mostra, que você fala assim, cara, que doideira, como é que eu vou agir com isso? Mas aí que tá a sabedoria de você falar com humildade. É chegar e falar assim, olha, você me perdoa, eu tive essa impressão no espírito, não sei se, a não ser que você foi impulsionado pelo dom da fé. Quando é o dom da fé, meu irmão, já era. Você é impulsionado, você chega e entrega pronto. Mas aí você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não foi. Você está com aquela insegurança, seja sincero para a pessoa. Fala, olha, não sei se isso vai fazer sentido para você, mas é isso e isso. Faz sentido? Amém. Não faz. Amém. Deus abençoe. Entendeu? Deixa eu ver a mensagem aqui. Eu posso Leonardo. Eu também apertei a mão e cumprimentei um servo de Deus em uma igreja. Foi revelado todo pecado, drogas e prostituição. E eu só disse, irmão, conserte a sua vida, não posso lhe falar o que eu vejo. Isso aí, isso é uma atitude sábia. É desse jeito que o apóstolo Leonardo falou. Você não precisa chegar, você viu que a pessoa está em fornicação, a pessoa está em adultério, a pessoa está não sei o que lá, e você vai chegar para a pessoa, você vai apontar o dedo e falar, ah, sou pecador, arrependo, você vai morrer, não sei o que. Não, gente. Deus te mostra para que você edifique a pessoa, para que você traga a pessoa, para que você ganhe ela para Cristo. Para que serviriam os dons do Espírito Santo se fosse para matar alguém, para amaldiçoar alguém? Eu não acredito que Deus dá. As pessoas podem fazer isso. Como a gente via no caso de Eliseu, que ficou tão bravo com as crianças lá que a ursa veio e matou Elias, na época que tacou fogo nos soldados. A gente vê hoje em dia também acontecendo isso eu estava vendo hoje sobre o William Branham. O William Branham era muito usado para palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas muito palavra de conhecimento, muito usado. Aí um dia teve um cara que foi para tentar difamar ele, foi num culto dele, falando que tinha câncer. Ele chegou e falou assim, você está vindo aqui para orar por você porque você está falando que você tem câncer, né? Mas Deus fala que você não tem nada. E por que você está vindo aqui? Para tentar mentir, tentar difamar a obra do Senhor, agora você vai sair daqui com câncer terminal. Deus diz, o cara morreu, mano. Mas porque o William Branham amaldiçoou o cara, sabe? Só que, assim, é complicado, gente. É que a gente tem que ter maturidade. Esse negócio de profecia é muito complicado. Tenha uma testificação no seu espírito. Tenha uma testificação de quem for. Se não for uma pessoa assim que você não tem certeza se tem uma vida no altar, então, ouve aquilo, sabe? Se você sentir um espírito que foi de Deus, amém. Se não foi, também amém. Não é que a pessoa é um falso profeta. Ah, a pessoa profetizou errado. Não, você é um falso profeta. Não. Talvez só a pessoa está aprendendo também, a pessoa às vezes foi movida pela emoção e não e acabou falando coisa que ela desejava que acontecesse, você está entendendo? Então, é a questão da maturidade acerca disso. Né?
Pode falar, Ayrton. Shalom, shalom a todos. Dentro disso é igual a palavra nos mostra, que a profecia ela tanto pode vir do Espírito Santo, como pode vir do homem, né? Também como pode vir do inimigo, né? Dentro disso, pelo menos comigo, todas as vezes que o Senhor ele usa alguém para falar comigo, ele sempre me mostra que a pessoa que vai falar comigo não fala o que é, mas ele sempre passa. Mesmo se eu não conhecer a pessoa, ele mostra e assim, ele fala, ele tem uma mensagem para você, tem um recado para você. Ele sempre testifica antes mesmo da pessoa vir entregar. E aí eu sei que é o Espírito do Senhor, porque antes mesmo dele falar comigo, com a pessoa, ele já falou comigo. E aí ele usa para testificar a pessoa. E dentro disso, como já teve situações de eu chegar na igreja e a pessoa pegar e entregar a revelação, e assim, e Deus não falar nada. E quando for ver a profecia do cara, é uma profecia assim, normal no dia de hoje, que é aquela profecia que Deus está contigo, que está tudo bem, profecias normais do dia a dia, que se a gente for ver, que nem o apóstolo falou, é profetada. Aí, apóstolo, dentro disso, a gente tem que ter o discernimento, se é do Senhor, se vem do homem e se vem do inimigo. Porque até se for do homem, dependendo do que foi, a gente receber, acontece. E se for do inimigo também, esse é o perigo. A palavra vai dizer que todas as palavras de Samuel se cumpriram. Aí a gente vai ver Elias liberando um decreto e se cumpriu, porque depois dele liberar, ele foi orar constantemente ao Senhor. Então a gente também tem que ter esse discernimento, né? Saber filtrar e perceber, ter o discernimento de quem é, né? Exatamente, é de quem é. E às vezes, cara, nem um negócio que é do maligno em si. Quer dizer que a pessoa quer tanto aquele tipo de coisa, ou quer ver um negócio, chega triste na igreja, com a cara meio triste para você na igreja. A pessoa vai te entregar um monte de palavras, vão falar um monte de coisa. Cara, quando eu saí da Assembleia de Deus, que eu vi que eles estavam querendo passar a perna para tirar a liderança dos jovens, porque foi o seguinte, um pastor que estava comigo, que era auxiliar, saiu da igreja e me jogou no jovem, só que ele saiu. E o pastor presidente da igreja era tradicionalzaço, e eu queria implementar, ver se conseguia implementar os auxiliares dentro da igreja e tal, trazer ideias de fazer algo diferente. Aí você já conhece a novela. Só que aí veio uma moça, voltou para a Assembleia, que tinha saído, voltou, falou que Deus tinha revelado que os jovens iriam voltar para a mão dela. Quando eu vi isso, eu falei, já vou arrumar um jeito de vazar daqui. Eu não vou ficar brigando com ninguém para cabo de nada. Quanto menos dor de cabeça, para mim é melhor. Já comecei soltando devagar. E acabou que eu comecei a orar ao Senhor. Orei um mês. Um mês. Ninguém sabia, nem ela sabia. A gente estava namorando na época. A gente estava no nosso propósito de oração. Na corte. Orei um mês. E eu tinha convidado 2 rapazes que eu conheci para pregar lá. E eles me perguntaram se poderiam ir sem gravata. Eu falei que poderiam, porque eu não teria problema nenhum com ser festividade. Rapaz, o pastor, isso faltando 5 minutos, o cara subir. O pastor me chamou no altar, mas me esculachou lá em cima. Falou assim, eu não vou deixar ele subir, eu não sei se ele é um homem de Deus, ele tá sem gravata, que não sei o quê. Mas me esculachou, gente. E eu pedi o Espírito Santo para tapar os meus ouvidos. Eu chorando lá em cima, enxuguei as lágrimas assim, sem ninguém perceber. Desci, eu falei, essa vai ser o último dia que eu piso aqui dentro. Sabe? E Deus me honrou de uma maneira lá. Deus me honrou de uma maneira muito grande, que eles pregaram muito. Pregaram muito. E eu recebi, assim, como se fosse uma testificação que meu tempo ali já tinha sido concluído. Acabou a festividade, um dia que acabou. Fui lá, pedi o pastor para orar por mim, me abençoar. Ele me abençoou. Gente, você não sabe o tanto de palavra que eu recebi depois. Falando que eu ia me arrepender, falando que eu ia voltar, falando que eu estava indo para o geracionamento por causa da Érica, e não sei o que lá. Eu falei, engraçado, né? Ninguém teve essas revelações antes de eu sair. Agora todo mundo, depois que eu saí, tá um monte de profecia, um monte de profetado, um monte de gente falando que é Deus. Sabe por que ninguém entregou antes?
que ninguém falou nada antes, como só eu e Deus sabia? Entendeu? Então a gente tem que tomar muito, cara, profecia, então, meu Deus do céu, a gente tem que tomar muito cuidado. Ser bem maduro nessa parte, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que eu já falei bastante sobre falar de sabedoria, eu não vou entrar em conhecimento. Aqui, o restante é só falando mais da experiência de João na ilha de Patmos, teve a palavra de sabedoria, o que viria a acontecer, e alguns versículos aqui falando das experiências de Noé, de José, de Ananias, Filipe, profeta Ágabo, Paulo. A Bíblia é repleta, né, gente, de experiências com palavras de sabedoria, os dons de revelação. Aqui no finalzinho, uma revelação através da palavra de sabedoria corre o risco de não acontecer. Ó, isso aqui é bem legal. Ó, uma palavra de sabedoria, uma revelação através da palavra de sabedoria corre o risco de não acontecer, pois a mesma está condicionado à obediência pessoal. Por exemplo, você entregou uma palavra de sabedoria de uma pessoa falando que ela vai ter um cargo numa empresa, ou vai ser promovido, alguma coisa assim. Estou dando um exemplo assim besta, para vocês entenderem. Só que para que esse processo chegue, a pessoa precisa ter algum tipo de obediência ao Senhor daquilo que você quer fazer. Uns tipos de posicionamentos, de obediências, os de entrega, para receber aquilo que o Senhor prometeu para a pessoa. Só que se a pessoa vacilar, a pessoa não quiser obedecer ao Senhor, a pessoa pode perder, sim, aquele tipo de coisa que foi revelada, aquela promessa, aquela coisa que o Senhor prometeu à pessoa, porque a pessoa não obedeceu ao Senhor, que é o exemplo mais claro que a gente usa, que é o pessoal quando saiu do Egito, rumo à Terra Prometida, por causa de murmuração, por causa de reclamação, por causa de uma série de fatores que não deixaram eles entrar na Terra Prometida. É a mesma coisa com a gente. Por exemplo, você profetizar sobre a vida de uma pessoa, entregar uma palavra, falando que vai acontecer certa coisa com a pessoa futuramente. Não aconteceu. Quer dizer que não foi, que foi culpa sua, que você é um falso profeta, que foi somente. Não. Mas pode ser que a pessoa não obedeceu ao Senhor por certo tipo de coisa que o Senhor pediu a ela, e ela perdeu a bênção dela. Acontece e é muito natural isso acontecer, é muito recorrente isso acontecer. Tá entendendo? Pode falar, Juliana. Apóstolo, o senhor falando aí me fez lembrar de uma vez orando para uma amiga minha, ela era estéril, não podia ter filhos, e eu orei sobre a vida dela, profetizei que seria gêmeos, né? Aí esse ano ela engravidou, acho que um ano e quase 2 anos depois, ela engravidou, ela está grávida, e no começo era gêmeos, os exames davam que era gêmeos, e ela sentia que era gêmeos, e agora é um só. E assim, eu nem tenho muito contato com ela, porque ela se afastou, e depois disso também eu vi que afastou um pouquinho mais, depois delas, né, ver nos últimos exames que é um só, mas eu creio que ali houve dúvida da parte dela, quando uns médicos diziam que era um, outro dizia que era 2, nos exames de sangue diziam que era um nível lá, que era para mais de um feto, né, mais de uma gestação ali de uma criança, mas agora diz que é uma só, uma menina só. E detalhe, ela sentia e disse que o Senhor falou para ela que era um menino, que ela tinha um menino ali, né, que acho que era... E agora é menina. Não, eu falei, não sei. Virou diz que... Aí eu vi no chá revelação que ela nem me chamou, que é menina. Eu falei, então eu não estou sabendo de nada, então. E acontece esse tipo de coisa, gente. Acontece, às vezes acontece. Entendeu? Aí é bem difícil, é bem complicado. Até tem pessoas, às vezes, que eu tive uma conhecida que ela soube, né, que estava grávida. Cara,
ela começou a amaldiçoar a criança, mano. Ela quer tirar a criança, quase tirou a criança. A Érica que impediu ela, né? Teve bastante conversa com ela. Mas acabou que, gente, na semana, semanas antes, acho que um mês antes de nascer, semanas antes de nascer, descobriu que a criança estava com hidrocefalia, mano. Cara, foi muito complicado. A gente foi lá, eu olhei para ela diversas vezes. Aí foi uma experiência assim, muito dolorosa para mãe, né? A gente que estava perto foi um processo bem difícil. A criança veio a óbito. Só que assim, muita coisa que a mãe liberou, sabe? Então é bastante complicado, cara. O jeito que a gente reage, às vezes é uma revelação, alguma coisa. A apóstola Jaqueline disse que às vezes são dois embriões, mas um só desenvolve, tá vendo? Às vezes por ter palavra que a mãe libera, que o pai libera, que é uma autoridade sobre a criança, né? É difícil, complicado. Finalizando, gente, ó, temos a necessidade desesperada das manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito hoje, tais como a palavra de sabedoria e a próxima vez que a gente for falar da palavra de conhecimento. À medida que aprendemos a nos submetermos a Deus, seus planos e propósitos serão revelados a nós mediante a palavra de sabedoria, segundo o seu Espírito determina. Para finalizar aqui, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento também pode vir para você somente o Senhor falando assim, vai, entrega. Você nem sabe o que você vai entregar. Você cisma com uma pessoa, o Senhor quer te entregar uma palavra sobre a vida de alguém, mas você não tem ideia do que você vai entregar. Só que você fica na sua mente com dúvida se aquilo é Deus ou não. Cara, Deus me apronta isso direto, mano, direto. Deus fala assim, vai orar por fulano. Tá, mas vou orar o quê por fulano? Só vai. E aí que tá a obediência. Porque quando você obedece ao Senhor, o Senhor vê que você se torna fiel no pouco, ele começa a te revelar mais as coisas. Então, gente, teve a impressão no espírito acerca de alguma coisa? Vai, mano, vai. Independente se você sabe o que é ou não, o Espírito Santo sempre revela no final para você. Bom? Posso não botou. A palavra de conhecimento em cura, sinto muitas dores da pessoa. Isso, quando a gente for falar de palavra de conhecimento na semana que vem, é exatamente isso que o apóstolo Leonardo falou. E é maneiro. Que a gente vai falar isso semana que vem. Mas é maneiro. Palavra de conhecimento é cura batata, gente. Teve a palavra de conhecimento sobre alguém? Você não precisa nem orar. Faz o teste. Faz o teste e depois me conta. Ah, a pessoa tá com, sei lá, se for câncer vai ser mais legal ainda. Mas às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, está com uma diarreia, está com sei lá o quê, qualquer tipo de enfermidade, doença. O Espírito Santo vem e fala, ou às vezes pode ser um caroço, às vezes o Espírito Santo te fala. Não aconteceu comigo, mas os meus colegas tudo já aconteceram um monte de vezes que eles me contaram, essa experiência bem legal. O Espírito Santo falar o nome da doença, sem eles nunca saber a doença. Já aconteceu com a Érica também algumas vezes. Eu geralmente sinto a dor da pessoa, sabe? Sinto a dor, eu geralmente sinto a dor da pessoa. Comigo é mais forte assim. Por exemplo, sinto a dor no cotovelo, sinto a dor no peito, sinto a dor em uma certa região, sabe? Geralmente comigo é assim. Sentiu a dor da pessoa que a pessoa está sentindo? Gente, não precisa orar. Faz esse teste que é muito maneiro. Chega, fala assim, seja curado em nome de Jesus. Só encosta na pessoa assim, ó, seja metido nessa hora. Você meio que tá brincando, né? Mas a gente sabe que é uma do Espírito Santo. Só que eu acho muito legal isso, cara. Chegar pra pessoa e falar assim, seja curado em nome de Jesus. Cara, a pessoa é curada na hora, mano. Na hora você precisa orar. Porque a palavra de conhecimento vem. Quando a palavra de conhecimento vem, o Espírito Santo quer curar a pessoa. Entendeu? Eu lembro que no retiro aqui, não foi por uma palavra de conhecimento, mas eu quis brincar. E aconteceu que a pessoa foi curada. A Rebeca estava com a filha a nora do meu pastor, ela estava com a dor no joelho, ela queria jogar bola no retiro, mas estava com dor no joelho. Falei, vem cá, Rebeca, Deus vai te curar agora. E brincando, a gente brinca, a gente tem a maturidade, a gente brinca com esse tipo de coisa.
Falei, ó, que legal. Assoprei na mão, falei assim, ó, gerei, né, claro, gerei a cura, puxei o ar no livre acesso, suguei a unção. Falei assim, ó, suguei, soprei na mão, falei, vou criar aqui uma bola de unção aqui, de cura na minha mão, vou jogar no seu joelho. Fiz assim, dei um tapa no joelho dela, puf, e saí andando. Aí eu falei, procura a dor aí. Ela, caraca, não é que a dor passou mesmo? Filho, desceu e foi jogar bola. Tá ligado? E a gente brincando, a gente leva isso na boa, a gente honra, glorifica o nome de Jesus, a gente não faz isso para se ensoberbecer, para se aparecer, tanto que tava só nós ali. Gente, não faz isso para se aparecer no culto, nem nada, senão vai dar ruim, entendeu? Mas o Espírito Santo te proporciona esse tipo de coisa. É maneiro. Tem palavra de conhecimento de alguém? Gere isso. Como que eu gero uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria? Peça ao Senhor. Senhor, me dá uma palavra de sabedoria, me dá uma palavra de conhecimento. Gente, eu chegava nos cultos lá na igreja, pedindo ao Senhor, gerando. Senhor, me dá uma cura, me dá uma palavra de conhecimento, me dá uma coisa e vinha, cara. Sempre vinha. Vinha uma dor no ombro, vinha uma dor no estômago, vinha uma dor de cabeça, vinha não sei o quê. E eu saía perguntando. Quem está sentindo isso? Quem está sentindo isso? Saia caçando quem era. E achava. Sempre achava quem era. Sempre achava quem era. E era a cura na certa. Foi isso, na verdade, que desenvolveu para que eu tivesse muitas experiências de cura. Muitas. Que eu era um caçador de enfermos, gente. Eu não podia, gosto mais devagar. Mas eu não podia ver uma muleta, gente. Alguém de muleta, que até hoje, se eu tiver oportunidade, aparece alguém, eu, filho, para a pessoa na hora. É muito gratificante, é muito bom. Que você seja assim em nome de Jesus, tá bom? Eu não vou orar ativando hoje, porque eu vou ativar junto com a palavra de conhecimento na semana que vem. Então é importante que você esteja na aula, porque a ativação não tem como eu voltar atrás. Pode ser que você receba um vídeo na aula gravada, que vai ficar gravado aqui. Sabe? Mas é mais difícil. Dependendo, talvez, da sua fome, da sua sede, acontece. Bom, pode falar, apóstolo. Ontem, na igreja, no finalzinho da igreja, no finalzinho do culto tudo, tinha um menininho lá, não é meu filho, é um outro que entrou no finalzinho do culto. Ele falou que estava com dor na perna, né? Só que a perna dele era uma maior que a outra. Aí que é o gostoso, né? Assembleias, eu acredito nessas coisas, né? Eu falo que eu sou da Assembleia, né? Assembleia do Brás ainda, Madureira. E aí, lá vai a doida aqui, né? A maluquinha aqui, que eles falam que eu sou a doida fora da casinha. Pedi para os anjos crescer as pernas dele. Ficou certinho. Falei, procurador. Ele, que nada, tia. Qual saiu virando estrelinha dentro da igreja? Aqui, tia, agora tô virando até estrelinha aqui já, ó. Então, a fé, né? A fé. E sexta-feira eu fui no shopping pagar uma conta. Aí tem um negócio que eles põem Ai, como é que vai? Um box ali, que é só para artesã, que eles fazem coisa, pano de prato, essas coisas. E eu passei lá, tinha uma moça lá, eu vi que ela tava cabisbaixo. E eu vi que tinha bastante coisinha, entrei lá para dar uma olhada, como é época de Natal, pano de prato, bonitinho para comprar, para dar de presente. Aí eu falei assim, tá tudo bem, moça? Ela, não, eu falei assim, então, né, eu posso orar por você? Ela falou, porque você tá sentindo algo? Eu falei, não, você tá com um anjo atrás de você e ele tá me falando que você tá com dor na tua nuca. Uhum. Ela é espírita, né? A situação, né? Uhum. Aí ela falou assim, que religião que você é? Eu falei, sou pastora. Porque eles não aceitam o apóstolo, né? Ela falou assim, uma pastora um pouco diferente, né? Porque se você não fosse da pastora, eu ia falar para você que você seria uma ótima média, né? Porque você tem a visão aberta, né? Eu falei, graças a Deus, pastora, mas eu posso orar por você? Ela falou, aceito. No que eu acabei de orar por ela, eu falei, cadê a dor que estava na tua nuca? Ela olhou assim para mim. Foi a primeira pessoa crente que colocou a mão em mim para orar, porque eu não deixo ninguém colocar a mão em mim para orar.
É claro e médica endemoniada. Aí ela falou assim, qual igreja que você vai? Eu falei, é aqui em Barretos, em Alberto Moreira. Aí eu passei, ela falou, não vou essa semana, mas na próxima semana eu vou lá na tua igreja e eu vou me render aos pés do Senhor, porque eu tenho essa dor já faz muitos anos. E ninguém conseguiu me curar. Então é coisa assim. São pequenos testemunhos, né? Que Deus fazem, né? Eu encontro pessoa em posto de gasolina, na UPA, mas é só Deus mesmo, a Espírito Santo de Deus que manda em lugares totalmente diferentes, né? E o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. E a gente, quando a gente ora com fé e com amor para fazer a obra, o Espírito Santo ele age, né? É verdade. Isso é muito verdade. E os dons são para isso mesmo, para revelar Jesus às pessoas. Só para isso, para causar impacto, para que as pessoas alcancem, se curvem, né, aos pés do Senhor Jesus. Amém, gente? Então, por hoje é isso. Tá? Segunda que vem a gente faz ativação e a gente vai falar sobre palavra de conhecimento. Se der tempo, a gente fala sobre discernimento de espírito. Aí, se der tempo, eu acho que discernimento de espírito é bem rapidinho. A gente faz ativação disso aí tudo junto. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tá? Que você tenha uma ótima semana. Que os anjos do céu estejam te guardando, te conduzindo em tudo que você fizer, tudo que você colocar as mãos. Que o Espírito Santo invada a sua casa, que proteja seus familiares, tudo que é seu, em nome de Jesus. Que seja uma semana abençoadíssima de vitórias, de conquistas, de coisas novas, em nome de Jesus. Bom? Tchau, tchau. Beijão no coração para cada um de vocês. Deus abençoe, tá? Até segunda que vem. Tchau, tchau.